É o treinamento de NR10 básico. Meu nome é Samuel Araújo, sou engenheiro eletricista, pós-graduado em Sistema Elétrico de Potência e vou estar com vocês nesse treinamento. Nosso conteúdo programático para esse treinamento são objetivos de campo de aplicações, medidas de controle, segurança em projetos, segurança na construção, montagem, operação, segurança em instalações elétricas desenergizadas, segurança em instalações energizadas, trabalho envolvendo alta tensão, habilitação e autorização de profissionais, proteção contra incêndio e explosão, sinalização e segurança, procedimentos de trabalho, responsabilidades e algumas disposições finais. Qual é o objetivo em si da NR10? Basicamente, a NR10 ela tem o objetivo de conscientizar profissionais que trabalham de forma direta ou indireta com eletricidades, sujeito aos efeitos que a corrente elétrica traz. Então, basicamente, o objetivo desse curso, o objetivo de vocês estarem fazendo isso aqui é que vocês tenham a consciência de os riscos e os perigos que a eletricidade vai trazer. Então, vamos começar com a introdução à segurança com eletricidades. A energia elétrica, basicamente, é a forma de energia mais utilizada aí na sociedade, né? Ela é adapta, ela é moderna, só que tem um problema. Ela é silenciosa, inodora e ninguém consegue ver. Então, basicamente, é isso que torna a eletricidade mais perigosa. Ou seja, a exposição a ela faz com que a gente tenha aí uns riscos que muitas vezes somos subestimados por esse motivo. A gente tem aí algumas normas, né, relacionadas à medicina e segurança do trabalho, e a norma número 10 tá, é a norma que trata em segurança e eletricidade. E o que a NR10 traz para a gente? Basicamente, a NR10 traz requisitos mínimos, né? E eu sempre gosto de frisar isso aqui porque o que a NR10 está falando para a gente é o mínimo que a gente tem que fazer. Então é sempre requisitos mínimos para a implementação de medidas de controle de sistemas preventivos com eletricidade. Então, o que a NR10 traz para a gente é o mínimo que a gente precisa fazer. E se a gente puder fazer mais, é mais interessante. A norma regulamentadora, como eu já falei, ela estabelece aí os requisitos mínimos de medicina e de controle preventivos aí de segurança, né? Que para qualquer pessoa que interaja direta ou indiretamente com eletricidade, se aplica a todas as atividades, desde a geração, transmissão, distribuição e consumo, tá? A qualquer trabalho realizados em suas proximidades. As legislações hoje que estão vigentes, né, que a gente trabalha com a parte elétrica, né, a gente tem a NR10, tem a NBR 5410, que fala sobre instalações elétricas de baixa tensão, e a NBR 14039, que são instalações elétricas de média tensão, de 1000 a 36.2 kV. A NR10 ela considera para a gente acima de 1000 volts em corrente alternada, já a alta tensão, e em corrente contínua acima de 1500 volts. A gente tem aí a norma brasileira, né, que é a NBR 5410, que é a norma que trata de instalações elétricas de baixa tensão, ou seja, se aplica a circuitos em até 1000 volts em corrente alternada e até 1500 volts em corrente contínua. A gente tem a 14039, que é uma norma que fala sobre média tensão, onde ela trabalha em cima de 1 kV, né, que seria 1000 volts, a 36.2 kV, 36.200 volts. Uma das coisas que a norma traz, que a NR10 vai trazer para a gente, é a classificação de profissionais. Então a gente tem profissionais que são qualificados, profissionais que são habilitados, profissionais que são capacitados e profissionais que são autorizados. O que seria então um profissional qualificado? O profissional qualificado é aquele que comprovar um curso específico na área de elétrica que seja
reconhecido pelo sistema oficial de ensino. Então, normalmente, um curso superior, tá? Onde você tem ali um diploma e seja reconhecido. Esse profissional que faz um curso desse, ele é um profissional qualificado, certo? Agora, para o profissional ser legalmente habilitado, tá? Ele precisa ter a qualificação e ele precisa ter um registro no conselho de classe daquela profissão. Então, basicamente, ele precisa ter ali um cadastro, né, no sistema ali do conselho de classe, ou o CREA, quando a gente se fala de engenheiros, ou o CFT na parte do técnico, tá? Então, isso já torna o profissional habilitado. Então, ele precisa ser habilitado primeiro, tá? Ele precisa ser qualificado e depois ele é habilitado. O que seria um profissional capacitado? O capacitado é um profissional que ele tem que receber, tá, uma qualificação de alguém habilitado e automaticamente qualificado, certo? E autorizado pela empresa e que trabalhe sob responsabilidade desse profissional. Ou seja, basicamente, um eletricista em uma empresa, certo? Esse profissional ele acaba sendo capacitado. Então, esse tipo de treinamento que vocês estão fazendo é um treinamento que capacita vocês. E vocês acabam sendo capacitados trabalhando sob a responsabilidade de alguém qualificado, certo? E habilitado. E o profissional autorizado é o profissional que ele é qualificado ou capacitado, né? Habilitado, com anuência formal da empresa. Então eu tenho ali basicamente eu tenho um registro com a empresa e eu sou autorizado a fazer aquele tipo de serviço. Então basicamente a empresa fornece a autorização. Então para eu realizar todo tipo de serviço dentro da empresa eu preciso ser autorizado. Então basicamente esses são as regras aí que a NR10 traz. Então, só para a gente relembrar, um profissional qualificado seria o profissional que faz um curso e comprova ali um diploma reconhecido pelo sistema oficial de ensino. O habilitado, ele tem que ser qualificado, então ele tem que ter um curso e ele tem que ter um registro no conselho. Então, só de eu ter o curso não quer dizer, tá, que eu sou habilitado, eu sou somente qualificado. A partir do momento que eu faço um registro no conselho de classe, eu fico habilitado. E o capacitado é aquele profissional que é treinado por alguém habilitado, certo? Então esse cara treinado por alguém habilitado, ele se torna capacitado. E o profissional autorizado é aquele que a empresa vai autorizar a exercer o tipo de função, certo? Alguns trabalhos em circuitos desenergizados, ou seja, quando a gente fala de segurança e eletricidade, a primeira coisa que a NR10 traz pra gente, que é o primeiro requisito que ela vai falar, é o seguinte: a primeira coisa, eu preciso desenergizar o circuito. Esse é o requisito básico, tá? E o requisito mínimo aí para eletricidade, é o principal. O principal, toda vez vai trabalhar com eletricidade, a gente precisa desenergizar o circuito. E desenergizar é diferente de desligar, né? A gente tem essa diferença e a norma traz isso pra gente. Desenergizar um circuito e desligar um circuito são duas coisas separadas. Ou seja, eu só consigo realmente saber que o meu circuito, ou ter a garantia que o meu circuito está desenergizado, se eu seguir alguns passos que a gente chama os passos da desenergização. Então, depois que eu sigo esses passos, aí sim eu garanto que a minha instalação elétrica está desenergizada. Se eu não conseguir seguir esses passos, certo? Muitas vezes a gente vai ter que trabalhar com instalação desligada, e aí é outra forma de trabalho. A instalação elétrica desligada, a gente trabalha de forma diferente, tá? A NR10 ela traz pra gente o conceito de desenergizar, que é a primeira medida de proteção coletiva que a gente tem que tomar. E na desenergização, a gente tem alguns passos a seguir. Que o primeiro passo da desenergização é um seccionamento efetivo da energia elétrica. Basicamente é você seccionar o circuito, ou seja, desligar o disjuntor, desligar, abrir a chave, faca, basicamente você interromper
ali a energia elétrica, tá? Mas só isso não te garante a segurança mínima para trabalhar nesse circuito, certo? Existem outros passos, mas o primeiro passo é interromper. Desliga o disjuntor, desliga a chave seccionadora, abre o circuito, interrompe a corrente elétrica, interrompendo o circuito. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro passo que deve ser seguido. O segundo passo é você impedir de alguém reenergizar o circuito, ou seja, você bloquear. Ou seja, o que seria eu bloquear o circuito? Eu colocar um cadeado, eu colocar algum travamento mecânico que mesmo que a pessoa queira ligar o circuito, ela não vai conseguir. Por quê? Porque ele vai estar impedido de reenergizar. Isso já te traz uma segurança muito maior na hora de se trabalhar ali com aquele circuito, né? Porque imagina alguém chega, você está trabalhando, você apenas seccionou e alguém chega lá e liga o circuito. Então eu preciso impedir a reenergização. E o terceiro ponto é comprovar a ausência efetiva de tensão. Então realmente, será que aquele circuito ele foi seccionado? Porque às vezes você desligou o disjuntor, mas o disjuntor continuou passando, o disjuntor está danificado, a chave está vazando, alguma coisa do tipo. Então eu preciso ir lá e testar. Eu preciso ir lá com equipamento de medição e fazer o teste do meu circuito. Então eu vou testar se realmente esse circuito ele está desenergizado, se realmente eu não tenho uma ausência de tensão. O quarto ponto é fazer um aterramento temporário, ou seja, a gente chama um aterramento temporário do circuito. Eu vou pegar esse circuito e eu vou ligar ele de forma consciente, eu vou pegar e vou jogar ele no terra. Basicamente isso serve para quê? Se por acidente esse circuito foi energizado por outro circuito ou aconteceu uma manobra em algum circuito errado e vinha energizar esse circuito que você está trabalhando, o aterramento temporário vai fazer fechar um curto-circuito e ativar a proteção. Então, basicamente, o aterramento temporário vai te proteger, certo? De alguma energização acidental mesmo depois de todos esses passos. Então, é importante que seja feito o aterramento temporário. E o quinto passo, tá? É a sinalização. Então você vai sinalizar basicamente ali o circuito que você vai sinalizar ele para que a pessoa que chegue naquele circuito, ela saiba que aquilo está desenergizado e tem alguém trabalhando ali. Normalmente essa sinalização ela vai ser com alguma placa, algum aviso, alguma bandeira que alguém chegue ali naquele ponto e ela saiba que aquele circuito está desenergizado, porque provavelmente tem alguém trabalhando naquele ponto. Então, eu seguindo esses passos, eu garanto que a minha instalação está desenergizada e eu posso trabalhar com segurança. Caso eu não consiga seguir alguns pontos, tá? A gente considera que a instalação ela vai estar apenas desligada. Então, não tem uma segurança total de trabalhar como se ela estivesse desenergizada. Esse é a primeira medida, a medida mais importante que a NR10 traz, é desenergizar o circuito, certo? Então, galera, esse foi o nosso módulo introdutório de NR10 básico. A gente vai ter outros módulos para frente e responda o questionário que vai estar disponível aqui para vocês.